E aí, pessoal, retornei, tá? Antes de mais nada, já quero pedir para vocês desculpas. Talvez o meu desempenho aqui hoje não esteja muito a contento, pelo menos minha autocrítica está levando a eu pensar dessa forma. Mas é que hoje eu estou um pouquinho cansado, né? Hoje tem um dia muito quente, né? E eu não paro aqui de falar, tá? Mas eu estou tentando dar o meu máximo aí, principalmente para poder auxiliar aí quem for prestar concurso nesse sentido, e também porque eu preciso, né? Porque a gente tem uma vida aí muito corrida, trabalho, casa e tudo. Então eu tenho que aproveitar esses tempos livres para estar dinamizando isso daqui, para eu poder estar resolvendo a minha vida também, né? Então, se não estiver muito legal, peço desculpas aí para vocês, mas é que a coisa tá meio complicada, né? O cansaço tá pegando. Mas vamos lá, vamos levantar a cabeça, né? Sem no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Vamos lá. Regra de 3 composta. A gente viu lá que a regra de 3 simples é simplesmente você fazer a multiplicação em cruz das razões lá que a gente viu, né? Beleza. E a regra de 3 composta? Como é que a gente faz ela? Você tem que ter em mente o seguinte, que você vai multiplicar em cruz e depois você vai multiplicar numa reta. É mais ou menos isso. Certo? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui e aí fica mais fácil de a gente entender. Bem, numa gráfica, 3 impressoras, você tem 3 impressoras, certo? Que funcionam 10 horas por dia, durante 4 dias, produzem 240 mil folhas impressas. Quebrando uma das impressoras, então você ficou só com 2, e necessitando imprimir em 6 dias, e você precisando produzir 480 mil folhas, uma encomenda que teve, quantas horas por dia devem trabalhar estas impressoras? Né? Com 3 impressoras, 10 horas por dia, durante 4 dias você faz 240 mil cópias. Com 2 impressoras, em 6 dias, você precisa fazer 480 mil. Quantas horas por dia essas impressoras vão ter que trabalhar? Então vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo. Um instante que eu estou tentando entender aqui, passar para vocês direitinho. Ó, perceba que se trata de um problema que envolve regra de 3 composta. Temos mais de 3 grandezas conhecidas. Vamos resolver esse problema de regra de 3 composta analisando cada grandeza relativamente à grandeza do x, que é as horas. Assim, para resolver a regra de 3 composta, você deve reduzir o problema em várias regras de 3 simples. Se você não sabe como resolver se é a regra de 3 simples, você vê o vídeo anterior. Analisemos inicialmente a grandeza, impressoras e horas por dia. Então, primeiro isso daqui. Certo?
Inicialmente, colocamos uma seta orientada no sentido contrário do x. Então, essa está assim, essa grandeza está assim. Depois a gente analisa os dias, as horas por dias. Certo? Se essa está assim, essa fica assim. E, por fim, mantemos essa do jeito que está. Então fica uma para cima, uma para baixo, uma para cima e uma para cima. Tá. Aí. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, gente? Eu primeiro montei o esquema, dou as direções e depois a gente tem que igualar essas direções. Então, ou a gente pega as que estão para cima e vira para baixo, ou a gente pega as que estão para baixo e vira para cima. No caso, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar as setas de baixo e virar elas para cima. Então, a gente vai inverter as razões. Então, a gente vai ficar aqui com 2 e 3, 10 e x, 6 e 4, né? 4 e 6 fica 6, 6 e 4. E esse aqui fica assim, 240 mil, 480 mil. Beleza. Viu que aqui a gente pegou essas setas e virou elas para cima. Ótimo. Feito isso, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar aqui em x, depois vai multiplicar aqui numa reta, e em seguida numa reta. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Beleza. Feito isso, gente, você vai fazer esse cálculo. Esse por esse, tal, tal. Esse por esse, tal, tal. Você vai chegar a uma razão da seguinte forma, uma expressão da seguinte forma. Vai ficar aqui 2.880.000 x igual a 5.760.000 do outro lado. E aí, normal. X, 5.760.000 dividido por 2.880.000, que vai dar 20. Então, você com duas impressoras e 6 dias de trabalho, para você fazer essa quantidade aqui de impressões, você vai ter que, em 6 dias por dia, trabalhar com as impressoras 20 horas. Senão você não cumpre o seu contrato. Certo? Beleza. Trabalhoso? É trabalhoso. Confuso? É confuso. Até eu mesmo, muitas das vezes, eu me embanando um pouco. Certo? Mas o que você tem que lembrar disso daqui? Você multiplica primeiro em cruz e depois em reta. E você mantém a primeira, inverte a segunda. Mantém a terceira, inverte a quarta. E assim sucessivamente, se você tiver outros dados, tá? Se você tiver só até aqui, ó, essa tá para baixo, essa tá para cima, essa tá para baixo. Então você pega essa daqui e inverte. E aí, cruz e reta. Certo? Beleza pura. Bom, agora a gente já está praticamente no fim do nosso estudo aqui, tá? Depois eu vou pegar ali o meu resumo de edital para ver se está faltando alguma coisa. Acredito que não. Se tiver, a gente fala. Mas a gente vai falar em relação à porcentagem agora, que é a razão centesimal. Por que eu vou falar disso com vocês agora?
Porque muitas das vezes, quando você for fazer a conta de porcentagem, porcentagem, você vai precisar converter os símbolos para poder fazer o cálculo. Quando a gente for fazer um exercício de porcentagem, obviamente, vocês vão compreender de fato o que eu estou dizendo. Vou tentar fazer depois um exemplinho aqui. Bom, vamos falar de 7%. 7%, gente, quando você fala 7%, você está falando a mesma coisa que 7 sobre 100. 7%. 7 a cada 100. E quando você fala isso daqui, gente, você está falando a mesma coisa que 7 dividido por 100. Então, 0,07. Tem quantos zeros? 1, 2. 1, 2, vírgula. Então, isso é igual a isso, que é igual a isso. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Dependendo da situação da conta que você for fazer, você vai ter que utilizar um destes formatos. Certo? Gravem isso. Gravem isso. Tá? Vou fazer até mais um aqui embaixo. Ó. 25%. É a mesma coisa que 25 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,25. Que você, 1, 2 zeros, 1, 2, vírgula. Certo? Isso é igual a isso, que é igual a isso, isso que é igual a isso, que é igual a isso. Só muda a forma de leitura. Por que eu passei isso daqui para vocês? Eu tenho uma formulinha que eu aprendi aí um tempo atrás para cálculo de juros. Nem foi dado isso na prova, né, em relação a juros simples e juros compostos. Mas vamos fazer assim essa fórmula para que vocês entendam. A fórmula que eu tenho é juro igual a capital, taxa, que é representado pelo I, e o tempo. Vamos dizer que você aplicou na poupança R$5.000. A taxa de juros para a poupança, o Brasil mudou, já é um país sério e tal, e aí a poupança você conseguiu uma taxa de 12% ao mês. E você deixou esse dinheiro aplicado por tempo. Tempo que o dinheiro ficou aplicado, 5 meses. Beleza? É só a gente substituir aqui para saber quanto que esse dinheiro rendeu. Você vai pôr juros igual a qual é o capital? 5.000. Esse é o valor inicial que você aplicou no banco. Aqui é vezes, viu, gente? Então, ó, vezes o tempo, que é 5. Não, vezes a taxa, que é 12. 12% ao mês. 12% ao mês vezes o tempo, 5 meses. Tá bom desse jeito? Tá. Tá montado pelo menos a equação, certo? Só que aí vai dar um valor muito grande. Porque quando você está falando 12, você está falando 12%. Você está falando 12%, lembra que eu falei para vocês? Que é 12 sobre 100, que na verdade é 0,12. Então, quando você for utilizar essa fórmula para o cálculo de juros, o ideal é que você, em vez de pôr 12, você ponha 0,12. E depois o tempo, 5 meses. E aí, quando você multiplicar 5.000 vezes 0,12 vezes 5,
você teve um rendimento em juros de R$3.000. Certo? Você calculou os juros. Mas isso aqui é o que rendeu. Aí você quer saber o montante geral que tem lá na poupança? Você tem 3.000 mais 5.000. A ordem dos fatores, 5.000 iniciais. Quer dizer, você tem um fator aqui de... A ordem dos fatores, né, não altera o produto. E você tem um valor total líquido de R$8.000. Certo? Então, gravem essa condição aqui da porcentagem, porque ela é importante. É dessa forma aqui que você vai conseguir fazer o cálculo de juros, por exemplo. Certo? Isso, juros simples, não é juro composto. Tá? Juro composto depende muito do concurso. Tem concurso que pede, tem concurso que não. Normalmente de instituição bancária, Caixa, Banco do Brasil, tal, você vai ter essa possibilidade. Bom, gente, mais uma vez aí, peço desculpas para vocês. Talvez o desempenho de hoje aí não tenha sido tanto satisfatório, né? Mas eu fiz o possível aí para poder passar essas informações para vocês. Mais uma vez agradeço a atenção de todos. Peço por gentileza, né, mandem comentários, entendeu? Não se acanhem, escrevam, que é para poder saber o que está rolando, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, entendeu? Críticas e tal. E, enfim, né, é isso. Se você tiver a possibilidade aí para dar uma levantada no minha moral aí, dá aquela curtidinha, põe o joinha na telinha. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção aí de todos e um abração para os homens e um beijão para as mulheres. Tchau, tchau.